Povo de Deus, bom dia, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sua casa e a sua família em nome de Jesus. Que Deus nesse dia de hoje possa estar manifestando a glória e a graça dele sobre a tua vida. Hoje é quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026. Nesse momento faltam 15 para as 7, estou atrasado para o trabalho já. Mas vamos meditar na palavra de Deus hoje. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Hoje o texto que nós meditaremos se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículos 8 e 9. E esse texto ele fala assim, na verdade vamos começar a ler antes do verso 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o move para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas vermelhas e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiaria para óleo de unção e para incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus da glória, Pai querido, nessa manhã estamos diante da Tua presença para Te adorar, Senhor Deus da glória, e glorificar o Teu nome. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor nos tome em Tuas mãos e que essa palavra, Senhor Deus da glória, nesta manhã, ela possa ir, Senhor Deus da glória, e tocar cada vida, cada coração, e assim, Pai amado e querido, ela possa cumprir o propósito pelo qual está sendo enviado em nome de Jesus. E que assim se manifeste sobre cada vida, Senhor Deus da glória, a cura, a unção, a libertação, o renovo, Pai amado e querido, diante da Tua presença, o avivamento, Senhor. Não o avivamento, Pai amado e querido, errado, Senhor Deus da glória, que vemos muitas vezes por aí, que as pessoas acham que é marchar, rodar, pular, mas o avivamento, Pai amado e querido, do qual traz o arrependimento, traz o reconhecimento, Senhor Deus da glória, de que somos dependentes de Ti em nome de Jesus. Assim toma o Teu povo nas Tuas mãos. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, hoje estaremos meditando e falando a respeito do Cristo que habitou entre nós, do Deus que habita entre nós. Nós temos aqui um texto que fala que Deus ele queria habitar com o povo de Israel. Até então, Deus ele não tinha um templo de adoração. A Bíblia fala que quando o povo de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, nós vamos ver isso na Bíblia, quando eles queriam adorar a Deus, eles faziam um altar, eles erguiam um altar onde eles estivessem. Então, onde eles estivessem ali, se acontecia algo do qual eles achavam que naquele momento eles precisavam adorar a Deus, eles erguiam um altar e ali eles começavam a adorar o Senhor. A Bíblia fala que em determinado momento, mais específico aqui em Êxodo 25, o povo já havia ido para o Egito, já havia ficado escravo dentro do Egito, haviam sido tirados com mão forte dentro de lá. Um dia, em nome de Jesus, nós falaremos a respeito disso, mas havia sido tirado com mão forte de lá de dentro, e sendo retirado de lá, Deus ele queria habitar junto do povo no deserto, porque eles não ficariam ali por poucos dias, mas seria um processo longo, 40 anos para fazer a renovação do povo, a purificação do povo, para que o povo que entrasse em Canaã fosse um povo diferente do povo que saiu do Egito. Porque o povo que saiu do Egito, por mais que eles tenham visto milagres, prodígios e maravilhas sendo feitas pelo nosso Deus, era um povo que viveu 400 anos na idolatria, 400 anos vendo deuses egípcios,
vendo e crescendo diante de ídolos, de imagens, de ouro, de pedra, de prata. Então eles estavam acostumados com aquela questão da idolatria. E Deus queria que o povo que entrasse ali em Israel, em Canaã, o povo que entrasse em Canaã, fosse um povo fiel e o conhecesse com intimidade. E aí Deus ele faz uma renovação no povo, e do povo que saiu do Egito, apenas 2 entraram dentro de Canaã, que foram Josué e Calebe. O resto, todos foram renovados. Então, nós vemos Deus ele mostrando que ele queria estar com o povo, ele queria estar no meio deles, mas era necessário que eles trouxessem diante do Senhor ofertas. Era necessário que eles fossem fiéis ao Senhor. Era necessário que eles fossem agradáveis a Deus, para que Deus ele permanecesse no meio deles. Porque verdadeiramente, irmãos, nós entendemos uma coisa: Deus não habita em meio à podridão. Deus não habita em meio a pecado. Deus não habita em meio a coisas erradas. Então eu já digo para você aqui de início que essa história de que eu estou na igreja há 30 anos e Deus não me fez parar de fumar ainda, vai ser no tempo dele, não existe. Porque você está me apresentando um Deus que não tem poder, que você diz que ele está na tua vida, mas que não tem poder para fazer com que você largue o cigarro, o vício do cigarro. Um Deus que, segundo aquilo que está relatado em 1 Coríntios 3 e 6, ele habita em nós e faz com que nós sejamos templos do Espírito Santo, mas mesmo habitando em você e fazendo com que você seja templo do Espírito Santo, ele não fez com que você abandonasse a idolatria. Um Deus que, mesmo habitando em você e trazendo sobre você o fruto do Espírito, ele não fez com que você abandonasse a imoralidade sexual. Você está me apresentando através do teu testemunho de vida e está dizendo para todos que estão à tua volta: olha, eu sirvo ao Deus grandão, eu sirvo ao Deus que construiu, que fez os céus, a terra e tem o controle de todo o universo na palma das suas mãos. Eu sirvo a Jesus de Nazaré, eu sou evangélico, sou cristão. Mas com a tua boca você declara isso, e com a tua atitude você diz: olha, o Deus que eu sirvo, ele não me livrou desse desejo de roubar. Mas pastor, eu não roubo ninguém. E eu não estou falando sobre questão de dízimos e ofertas. Eu estou falando naquele momento em que você vê caindo dinheiro de alguém na rua e você não devolve. A ganância, o desejo de pegar aquilo ali é tão grande que a ponto de você não devolver aquilo ali para quem é de direito. Eu estou falando para você que trabalha por conta própria, que você sabe que para fazer um determinado serviço custa 150 e você quer cobrar 500, porque aquela pessoa ali não tem outra pessoa para fazer naquele momento. Num dia normal você cobraria 150. Mas porque não tem ninguém para fazer ali na hora, você já fez o serviço e a pessoa não tem mais como voltar atrás porque o serviço já está feito, aí você joga o valor lá em cima. A ganância de ganhar mais em um certo momento. Eu estou falando daquelas pessoas que elas, por mais que digam que estão firmes na presença de Deus, mas não pode passar por uma mulher na rua e falar assim: ai, a carne é fraca. E aí olha para aquela mulher ali, mesmo você sendo casado. São dessas pessoas que eu estou falando, e é com você que eu estou dizendo que Deus é esse que você está apresentando. Deus que tem prazer de habitar no meio do seu povo. Porque é isso que a meditação de hoje quer trazer. Lembra? Segunda-feira nós falamos sobre a divindade de Jesus. Nós falamos sobre Mateus, Marcos e Lucas relatar a humanidade dele, e João falar sobre a divindade dele. Ontem nós falamos sobre Jesus numa perspectiva completamente diferente, o Filho que encarnou entre nós. E aí hoje nós vamos falando aqui do Deus que tem prazer de habitar no meio daqueles que o adoram.
Mas não é um Deus que tem prazer de habitar no meio daqueles que o adoram, no sentido de que Deus, ele vai ali na igreja que eu estou. No domingo eu chego na igreja e eu começo a cantar, a alegria está no coração, e Deus se manifesta ali. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou falando de uma vida de intimidade, estou falando de um viver para Deus, eu estou falando de um viver contínuo com Cristo, eu estou falando de estar em Deus 24 horas. E aí eu te pergunto, que Deus é esse que você tem apresentado para as pessoas que estão à tua volta? Porque há um tempo atrás eu estava num cliente, eu trabalho por conta própria, para aqueles que não sabem, e eu estava em um cliente e tinha um rapaz que se dizia ser cristão, presbítero, e entrando no lugar que ele estava xingando palavrão. E eu pergunto para você, quantos que você não vê assim? Eu pelo menos vejo aos montes. E quando eles descobrem que eu sou pastor, eles ficam sem graça. Quando eles veem uma atitude diferente daquilo que eles estão acostumados, eles ficam sem graça. E xingam palavrões, dão em cima de mulheres que não dão exemplo, casadas, mas que não dão exemplo, brincadeirinhas que não tem nada a ver. As pessoas, elas não têm dado um verdadeiro exemplo da vivência de Cristo nas suas vidas, da existência de Cristo nas suas vidas, quando a Bíblia fala que existe um Deus que lá no Antigo Testamento decidiu habitar no meio do seu povo, não para que o povo continuasse na imoralidade, mas para que o povo tivesse uma mudança de vida, não para que o povo tivesse um Deus que estivesse muito distante deles, não, mas para que o povo soubesse: o meu Deus está no meio de nós. O Deus que eu sirvo, porque os deuses dos cananeus, os deuses dos amorreus, eles andavam nos pescoços deles pendurados, eles estavam dentro das casas deles. E aí questionava-se: onde está o teu Deus? E aí o povo de Israel tinha o prazer de dizer: o meu Deus não é como o teu. Eu não preciso de uma imagem para adorá-lo, eu não preciso andar com ele no pescoço. E aí Deus decide habitar no meio do povo de Israel, porque quando perguntassem: onde está o teu Deus? O meu Deus está lá no meio do nosso tabernáculo, está conosco no tabernáculo. Só que esse Deus que habita no meio de nós, esse Deus que está conosco, ele exige de nós santidade, e exige de nós santificação, exige de nós uma separação. E é isso que eu quero trazer para nós hoje, essa meditação. Não permita que você viva de forma em que você não represente o teu Deus no teu viver. Mulheres que têm vivido com maridos que não são dela, homens que têm vivido com mulheres que não são deles. A esposa está em casa fazendo comida, cuidando dos filhos, e ele está lá fora com outra mulher. O marido está muitas vezes na rua trabalhando, fazendo e acontecendo, e ela está lá fora com outro homem, conversando com mulheres na rede social, conversando com homens na rede social. E o que Deus está falando para você hoje: eu quero habitar no teu meio, eu quero habitar contigo, eu quero estar presente na tua casa, eu quero estar presente na tua vida, eu quero estar presente no meio da tua família. Então larga hoje esse pecado que me afasta de você, larga hoje esse pecado que te afasta de mim, larga hoje e começa a dar um verdadeiro testemunho de Deus. Abandona hoje a bebida, para com esse negócio de que Deus não te libertou, porque tudo é o tempo dele. 14 anos na presença de Deus, toma vergonha na tua cara e muda a tua vida. Larga hoje esse cigarro que te afasta de Deus, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus, aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Que história é essa? Que Deus, depois de tantos anos, não consegue mudar a tua vida, não consegue mudar a tua história. Muda hoje a tua história, porque não é porque Deus não pode, ou não é porque não é o tempo de Deus. O tempo de Deus na tua vida já chegou há muito tempo.
E aqueles que querem largar o pecado, eu digo para você, o tempo de Deus chegou para a tua vida e é hoje o tempo dele. É hoje o tempo de Deus para a tua vida, porque hoje Deus habita no meio de vocês. Deus hoje está habitando no meio de nós, porque Ele está vendo o arrependimento, está vendo que você quer abandonar esse pecado. 40 anos dentro da igreja, que história é essa que não muda? Enfatizo de novo, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Já falei aqui em outros vídeos, Deus tem prazer na nossa adoração, Deus tem prazer no nosso louvor. Então vive intensamente para esse Deus. Abandona o teu pecado, abandona a imoralidade, abandona esse teu erro. Não estou aqui fazendo o papel de santarrão, não estou. Eu tenho pecados, eu tenho erros, eu tenho coisas que todos os dias eu preciso abandonar. Todo dia eu preciso negar o meu eu, preciso negar a minha carne, a minha própria vontade, para viver para Cristo. Então que hoje nós possamos nos tornar em Cristo Jesus novas criaturas. Permitir que o Espírito Santo ele venha entrar e transformar a nossa vida e fazer de nós novas criaturas em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando a cada vida. Que hoje você possa abrir o teu coração para Deus e permitir que Ele possa entrar dentro da tua vida, dentro da tua casa e dentro da tua família. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nessa manhã estamos diante da Tua presença para Te adorar, glorificar e exaltar o Teu nome. Ouvimos e compreendemos a Tua palavra, a meditação, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai amado e querido, o Deus que habita no meio de nós. O Deus que não está presente, Pai amado e querido, através de um crucifixo no peito. O Deus que não está presente, Pai amado, por causa de uma imagem pendurada em um altar, Senhor Deus da glória, no canto da minha sala. O Deus que não está, Pai amado e querido, preso, Senhor Deus da glória, em uma imagem, Senhor Deus da glória, de ouro que eu coloquei em cima, Pai amado, de um móvel. Não é desse Deus que estou falando, Senhor Deus da glória. Eu estou falando daquele Deus que a Bíblia fala que habita entre nós. O Deus que está dentro de mim, que está no meu coração, Senhor Deus da glória, que está dentro da minha vida. É com esse Deus que nesta manhã eu falo. Em nome de Jesus, toma a nossa vida em Tuas mãos. Vai, Senhor Deus da glória, esse Teu filho, essa Tua filha, Senhor Deus da glória, que não consegue abandonar esse pecado. E dá desculpas dizendo, ei, por mais que eu esteja há tanto tempo, ainda não chegou o tempo de Deus. Chegou o tempo de Deus há muito tempo. E hoje Deus te concede mais uma oportunidade, está dizendo para você, muda. E não muda na força do mundo ou na tua força, porque maldito é o homem que confia no próprio homem, que faz do seu braço a sua força. Não é de você que você tem que buscar força, mas busque em Deus a tua força. Busque em Deus hoje a tua força, em nome de Jesus, Senhor Deus da glória. Esses que estão chegando diante da tua presença estão dizendo, Deus, eu preciso de Ti, eu preciso, Senhor Deus da glória, de Ti. Renova as suas forças, refaz a sua estrutura, em nome de Jesus, reaviva, realinha, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, Pai amado e querido, e faz, Senhor Deus da glória, um vaso novo, como um vaso na mão do oleiro, Senhor Deus da glória, que se desfez, em nome de Jesus, começa a moldar novamente, rodar, Senhor Deus da glória, o vaso em cima, Pai amado e querido, dessa base, Senhor Deus da glória, e moldar esse vaso com as Tuas próprias mãos, segundo a Tua vontade e o Teu querer, e faz de novo, faz de novo, faz de novo, Pai amado e querido, escreve uma nova história sobre essa vida, em nome de Jesus, e renova as suas forças. Renova a estrutura desse homem e dessa mulher. Em nome de Jesus, Pai amado e querido, traz de volta, Senhor Deus, a glória. Em nome de Jesus, Pai amado e querido, em nós, o desejo de Te adorar. Assim eu oro a Ti. Peço em nome de Jesus para que o Senhor tome nas Tuas mãos a vida, Senhor Deus, a glória, daqueles que ouvem, Pai amado e querido, essa meditação nesse momento. Toma nas Tuas mãos a vida da Thelma. Toma nas Tuas mãos a vida da Gorete. Toma nas Tuas mãos a vida da irmã Vânia, que pedem, Pai amado e querido, por ação na sua saúde. Toma nas Tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor Deus, agora, a vida de todos aqueles que estão enfermos e ouvem essa oração neste momento. Traz cura, em nome de Jesus. Senhor, toma nas Tuas mãos a vida da Cíntia, o William, a Eloá, o Léo, Pai amado e querido, a Cristina, os seus filhos, o Jorge, a Cláudia. Pai amado e querido, em nome de Jesus, toma a vida do Clóvis, toma a vida da Rita, toma a vida, Senhor Deus, a glória do Alex,
Toma em nome de Jesus, Espírito Santo, a vida, Senhor Deus, a glória do Gabriel, da Sara e essa criança, Pai amado e querido, que está sendo gerada em seu ventre, Daniel. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, a glória, em nome de Jesus, Pai amado e querido. Senhor Deus, a glória, a vida do Mateus, da Beatriz. Toma nas tuas mãos a vida do Cláudio. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, a glória, a vida da Luciene, Pai amado e querido, traz cura, Senhor Deus, a glória sobre a vida dela, Pai amado e querido, nessa enfermidade, Senhor Deus, a glória, nesse problema de coluna, Senhor Deus Santo, do qual ela está, toca na coluna dela, traz restauração, traz renovo, traz cura, Senhor Deus, a glória, em nome de Jesus. Toma a vida do Luan, Senhor Deus, a glória. Toma a vida, Pai amado e querido, de todas as mães, Pai amado, de filhos atípicos. Toma, Senhor Deus, a glória, a vida desses homens, Pai amado e querido, pais de filhos atípicos. Em nome de Jesus, dá a eles força, Senhor Deus, a glória, para que possam enfrentar todos os problemas, Pai amado e querido, porque quantos pais choram dizendo o que vai ser do meu filho se eu morrer? Que a esperança deles não possa estar naquilo que o homem pode fazer, mas naquilo que o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Toma eles nas tuas mãos, traz paz ao seu coração, em nome de Jesus. Deus, manifesta a tua glória sobre cada vida. Toma, Pai amado e querido, a família Depa. Toma aquele ministério nas tuas mãos. Cada um dos líderes, Pai amado e querido, dos pastores. Toma o pastor Robson, Pai amado e querido. Toma, Senhor Deus, a glória, toda a liderança dessa igreja. Toma, Senhor Deus, a glória, cada um dos membros, em nome de Jesus. Manifesta a tua glória, trazendo cura, libertação, restauração, avivamento, renovo, em nome de Jesus. Assim, nessa manhã, oramos, Pai amado e querido, e mais uma vez, agradecemos por tua bênção e tua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, que vocês possam ter um dia de bênção e paz em nome de Jesus. Deus os abençoe.